Meus irmãos, eu tenho uma palavra hoje para as nossas vidas que ela é bem atual. Hoje eu quero falar um pouco sobre ansiedade. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E eu quero falar hoje um pouco sobre ansiedade. E nós estamos agora numa época do ano em que essa ansiedade ela é propícia a se despertar mais ainda. Por quê? Nós estamos chegando no final do ano e esse ano ele de novo voou. E mais uma vez nós estamos aqui já em outubro, caminhando para o fim de outubro. Daqui a pouco a gente já inicia novembro e aí começa tanta festa e aquilo vai nos desesperando, vai dando uma agonia na alma, porque mais um ano foi embora. E aí muitos de nós, infelizmente, muitos de nós, chegamos a essa época e começa a dar palpitação. Por quê? Porque nós planejamos tantas coisas. Início do ano a gente fala que vai fazer dieta, fala que esse ano nós vamos reformar a casa, esse ano nós vamos conquistar um carro novo, esse ano nós... Deixa eu tirar isso daqui, porque eu falo tanto do pastor e eu sei que é perigoso eu quebrar. E esse ano a gente faz tantos planos, e às vezes a gente chega no final do ano e nós nos deparamos com algumas frustrações. Talvez algumas coisas que nós não conquistamos. Talvez planos que ficaram apenas no papel e dali não saíram. Talvez sonhos que a gente planejou. Gustavo, pode baixar um pouquinho aqui, meu amigo, que acho que vai dar microfonia. Mas obrigado, porque minha voz está bem ruim, obrigado. E talvez sonhos que nós planejamos e não conseguimos realizar. Isso tudo é propício a desenvolver em nós a tal da ansiedade. Por quê? Porque entra ano, sai ano e às vezes a gente não consegue alguma coisa. E aí às vezes o desespero bate. Às vezes a angústia chega. E aí a gente começa a desesperar, porque a gente inicia um novo ano com os planos do ano anterior, sem nem ter tirado do papel. Então, a ansiedade muitas vezes nos alcança quando a gente menos espera. E hoje eu queria tratar um tema da mensagem que é fragmentados pela ansiedade, restaurados pela oração. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, nós vamos ler só um versículo. Hoje eu queria pregar bem pentecostal do jeito que eu prego, mas não vai dar, porque a minha voz vai falhar. Até parece, né, Lili? Filipenses 4:6. Todos acharam? Já está aqui, vamos ler. Deixa eu pegar meu celular só para me ver a hora aqui, porque senão eu falo demais e eu me perco. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e súplicas com ações de graças. Vamos ler novamente, é só um versículo. Não andem, eu vou ler aqui nessa outra versão, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Antes da gente entrar no texto, eu queria trazer para vocês, para que vocês possam entender por que a mensagem vai levar o tema de fragmentados pela ansiedade, restaurados pela oração. O significado da palavra ansiedade no seu original, ela quer dizer o seguinte: a ansiedade, ela divide, ela fragmenta e ela separa. Então, todas as vezes que nós nos sentimos ansiosos por alguma coisa, cada um de nós temos ansiedades, que às vezes tem ansiedades que são descontroladas, outras são controláveis, mas todas as vezes que nós nos sentimos ansiosos, eu quero que vocês guardem o seguinte: existe uma fragmentação. O que é isso? Ramon, o que você quer dizer? Todas as vezes que nós estamos ansiosos, nós nunca estamos focados em algo. Nunca. O ansioso não tem um foco. O ansioso não tem uma única direção. Se vocês observarem, todas as vezes, puxa dentro de vocês, que vocês se sentiram ansiosos, vocês estavam preocupados com alguma coisa do amanhã, estavam decepcionados com alguma coisa do passado, estão preocupados com alguma conta, é o filho doente, sempre tem alguma coisa que está fragmentando.
existe uma quebra, existe uma divisão. Então, quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele está falando assim, olha, não andem ansiosos, ele está falando assim, olha, vocês não precisam andar fragmentados, vocês não precisam andar divididos. Por quê? Porque nós colocamos a nossa adoração a Deus, mas nós também temos um problema que a gente não consegue desapegar. Então nós estamos fragmentando a nossa confiança. E a ansiedade, o original da palavra dela é uma fragmentação, uma quebra, uma divisão. Não existe foco na ansiedade. Quando Paulo escreve esse texto, às vezes a gente pode pensar assim, olha, o povo lá da igreja de Filipos estava tranquilo. Irmão, só para que vocês entendam, quando Paulo está escrevendo, para que vocês entendam como que estava a igreja de Filipos. Paulo implantou essa igreja de Filipos, lá em Filipos, a igreja de Filipenses, na segunda viagem missionária que Paulo faz até Filipos. Então lá, Paulo ele já tinha Paulo era muito querido para o povo de Filipos. A igreja de Filipenses era uma igreja que amava Paulo. Só que agora a igreja está vendo Paulo preso, porque quando Paulo escreve a carta de Filipenses, ele não está em Filipenses, ele não está no spa, ele não está lá na praia. Paulo está preso e está escrevendo para Filipenses assim, olha, não precisem ficar fragmentados, não fiquem divididos. Só que Paulo está preso e a igreja está recebendo essa carta. Para que vocês entendam, é como se o pastor Wellington estivesse aqui pregando, baixasse uma nova ordem e falou assim, ó, falou o nome de Deus, vai preso. Como é que nós nos sentiríamos? Para pensar um minutinho. O nosso pastor estava em cima do altar, chega a polícia, prende, leva o nosso pastor. É a história de Paulo. Paulo está preso e a igreja em que Paulo estabeleceu na sua segunda viagem agora está sem uma autoridade espiritual. A igreja agora está totalmente triste. Só que tem mais, a igreja de Filipos ainda sofria com divisões internas. Se a gente voltar no versículo 2, vocês vão ver que lá estava tendo uma desavença. Povo brigando dentro da igreja. Isso é... Aqui não, né? Mas é normal essas coisas dentro das igrejas, né? Um que fala do outro, abre a boca para falar mal do outro, e é aquela coisa e começa a ter desavença. A igreja de Filipos estava vivendo essa experiência. Irmãos, e não é preconceito, mas por incrível que pareça, eram duas mulheres. Eu não sei porquê, mas as mulheres geralmente, né, conversam um pouco mais. Mas vamos lá. E aí ainda tinha uma terceira preocupação. Paulo, ele tinha um ajudante chamado Timóteo, e também tinha um ajudante chamado, olha o nome dele, que bonito, Epafrodito. Nome chique para colocar num filho. Epafrodito. E esse era um ajudante de Paulo, fiel. Porém, Epafrodito estava doente e quase perto da morte. Então, quando Paulo está escrevendo esse texto aqui, a igreja de Filipos estava estava vendo Paulo preso, estava vendo divisões dentro da igreja no disse-me-disse, estava havendo o ajudante de Paulo. É como que se fosse, tipo, para que a gente possa contextualizar, pastor Wellington está preso, Asriel é o Epafrodito, ainda bem que ele está aqui, posso falar, é o Epafrodito, e está doente, quase morrendo. Como que a igreja recebe isso? Fala, misericórdia. A preocupação vai bater. Aí começa a surgir o quê? A fragmentação. Porque a ansiedade começa a ser gerada dentro da igreja. Porque se Paulo é preso, está prestes a ser condenado, e se ele for condenado, ele vai ser morto. Então nós vamos perder um líder. Só que está tendo desavença aqui dentro. E ainda tem o Epafrodito que está doente, perto de morrer. Olha a situação que essa igreja se encontra. Aí Paulo se levanta da cadeia e escreve, irmãos, vocês não precisam ficar ansiosos. Meus queridos, eu te faço uma pergunta, quantas vezes nós vivemos ansiosos por tão pouco ou tão longe dessa realidade? Às vezes porque a gente está preocupado com tantas coisas pequenas, fragmentados com tantas coisas que não merecem talvez a nossa ansiedade. A igreja de Filipos estava vivendo o caos, e Paulo escreve para eles, olha, calma aí, não vivam ansiosos, não andem ansiosos, não andem divididos, não andem fragmentados. Por quê? Porque todas as vezes que a gente nos fragmenta, todas as vezes que nós nos dividimos, nós perdemos a chance de colocar o nosso foco em algo. Nós perdemos a nossa chance de colocar o nosso foco no céu. Nós perdemos a chance de colocar o nosso foco em oração. Nós perdemos a chance de colocar o nosso foco em buscar uma ajuda.
e nós colocamos o nosso foco em divisões, fragmentações e tanto desespero. Eu, por muito tempo, vivi muito ansioso, muito. E eu aproveito, estou vendo a Dada aqui, eu vou contar esse testemunho. Uma vez eu estava voltando do trabalho, tão preocupado, tão angustiado, que eu não estava mais conseguindo dirigir. Olha o ponto que minha ansiedade tinha chegado, eu não estava conseguindo dirigir. E eu desacelerei o carro na BR-040, desacelerei o carro, era 80 a via, eu baixei para 40. E ainda assim eu não estava dando conta de dirigir. E eu falei, Deus, eu não vou conseguir chegar em casa. E foi me dando uma falta de ar, uma angústia. E eu falei, Deus, o Senhor precisa me enviar uma ajuda. Na minha cabeça, eu orando, eu falei, eu vou ligar para o Dino vem cá, me ajuda, pega meu carro e me leva para casa. Só que não foi assim. Na mesma hora, Dadá me liga. Na mesma hora que eu orei. Eu atendi, quando eu olhei o celular, eu falei, Dadá, eu atendi, eu já estava chorando. E ela falou assim, amigo, o que está acontecendo? Eu falei, eu não estou dando conta de dirigir, estou parando o carro. Você lembra disso, Dadá? Eu falei, eu estou parando o carro aqui na via, porque eu não estou dando conta de dirigir. Eu estou ansioso, eu estou fragmentado. E ela, na mesma hora, começou a orar comigo do outro lado da linha. Por quê? Porque a minha cabeça estava em tantas coisas, estava numa coisa aqui, numa outra ali, numa outra lá. Essa é a vida do ansioso. Só que Paulo está falando para nós, gente, para de andar ansioso. O ansioso não consegue ver Deus agir. A pessoa que tem a sua ansiedade exacerbada, ela não consegue notar quando Deus fala. Porque a cabeça dela vive a mil. Para. A igreja está dividida, Ramon. Para. Paulo está preso. Para. Mas o Epafrodito está quase morrendo, está doente. Para. Porque as nossas lutas, irmãos, que nós passamos, existem soluções para elas. Todas as lutas que nós passamos, existe uma solução. E eu te falo, a solução não está na nossa ansiedade. Você ficar ansioso não vai mover o céu, acredita em mim. A ansiedade não move Deus, porque a ansiedade é o contrário, a ansiedade está mostrando que você não confia em Deus. Como que Deus vai agir se não tem confiança nele? E Paulo está preso e está falando assim, gente, vocês precisam parar, vocês estão fragmentados, vocês não estão acreditando no poder que vem do alto. E Paulo começa então a escrever essa carta, e uma carta que é escrita dentro de uma prisão, que deveria ser a pessoa que talvez deveria estar mais ansiosa, é a pessoa que está mais tranquila em Deus. E eu te pergunto mais uma vez, que hora que existe tranquilidade na tua mente? Você consegue deitar e dormir em paz? Você consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e falar, Deus, eu tenho tantas coisas para resolver no meu amanhã, mas eu sei que o meu amanhã pertence ao Senhor. Deus, eu tenho tantas contas para pagar amanhã, mas o meu amanhã pertence ao Senhor. Deus, o meu filho está desviado, e isso me angustia, mas eu sei que existe salvação para aqueles que colocam e depositam a sua fé no Senhor. A ansiedade não vai gerar salvação. A ansiedade não vai gerar cura. A ansiedade, ela não vai gerar solução de problemas. Pelo contrário, quanto mais ansioso nós ficamos. Não é o contrário. Todas as vezes que você se sentir ansiosa, você vai ver que você vai se tornar mais ansioso sem parar. Essa ansiedade, ela não regride. Paulo, ele está escrevendo, existe uma fórmula para mudar tudo isso. E Jesus, eu lembro do texto nós acabamos de cantar, como Maria, que estava aos seus pés, disse, Jesus está chegando, chega para visitar Lázaro, Marta, Maria, e aí o que acontece? Marta está acelerada, parecendo aquele siri, preso dentro da lata, correndo, batendo de um lado para o outro, e Maria está aos pés de Jesus. Só que aí Jesus levanta uma fala, porque Marta fala, Senhor, manda que a minha irmã venha me ajudar. E Jesus fala assim, Marta, Marta. Jesus é como se ele falasse assim, olha, deixa eu chegar no teu coração. Marta, Marta. E todas as vezes que existe uma repetição na Bíblia, é porque Jesus quer dar um enfoque. Então ele fala, Marta, Marta.
Por que você está ansiosa? E a ansiedade, muitas vezes, nossa, não está apenas em conta, dívida, filho desviado, não. Às vezes a nossa ansiedade está até nas coisas de Deus. Às vezes nós estamos ansiosos para fazer um aniversário perfeito. Às vezes nós estamos ansiosos, presos, parecendo siri na lata, porque a gente quer fazer tudo. Marta não estava errado. Marta estava fazendo, sabe o que? Ela estava arrumando tudo para servir o mestre. Mas até para servir o mestre, muitas vezes a ansiedade bate na nossa porta. Até para servir Jesus. E muitas vezes a gente fala, não, mas eu estou na obra. Irmãos, até para isso, nós precisamos parar. A obra não pode nos consumir. O ativismo não pode bater a nossa porta e consumir o nosso tempo com Deus. Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Você está fazendo de tudo para me servir, mas você está ansiosa. E sendo que Maria está sentada aos meus pés e ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte é ouvir Deus. Irmãos, esse tempo está propício para nos enlouquecer. Porque parece que a gente acorda extremamente acelerado. O dia parece que não tem mais 24 horas. A sensação que eu tenho é que às vezes tem 12. Parece que regrediu no meio, parece que eu não dou conta de fazer mais tudo. E o pouco tempo que me resta, às vezes o pouco tempo que me resta não existe tempo para Deus. E deixa eu te falar, se talvez essa é a tua história de ter pouco tempo, e o pouco tempo que te resta, você ter menos tempo ainda para Deus, você é uma pessoa propícia a desenvolver ansiedade. Você tem um grau altíssimo para ser aquele que vai ser o portador da ansiedade. Quando eu vivi essa experiência com a Dadá, eu estava batendo igual um louco de um lado para o outro, tentando resolver meus problemas. E o engraçado é que uma oração muda toda a história. Por que então que a gente não para orar? Por que quando nós estamos ansiosos a gente não para ouvir Deus? Por que então que quando a gente está tão angustiado, a gente não vai para os pés de Deus como Maria foi? Ramon, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Sim, eu entendo, mas até a obra de Deus pode nos gerar ansiedade. Nós temos, irmãos, infelizmente, vários pastores que tiraram a própria vida, vários líderes que já não conseguem mais nem ouvir falar de liderança, várias pessoas que estão trabalhando na obra e saem da igreja porque falam que estão esgotadas. A ansiedade é a causa de tudo isso. O ativismo é a causa de tudo isso. O ativismo, ele se aparece dentro das nossas igrejas, dentro do nosso trabalho, porque existem pessoas que nem precisam trabalhar em casa, mas carregam o trabalho para dentro de casa. Doente, eu estou preso, está tendo desavença, mas eu vou dar para vocês a solução. E a solução que Paulo dá para a igreja de Filipos, no primeiro século, é a mesma solução que funciona hoje. Muitas vezes a gente tenta inventar tantas coisas, a gente tenta criar tantas manobras, pega a Bíblia e faz um reboliço e tenta achar uma solução, sendo que já está tudo escrito. O problema é que a gente não aplica. Você quer ver? Paulo, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos, só que ele vai falar a segunda parte, mas em tudo. Paulo fala, não andeis ansiosos com nada, mas em tudo. Irmãos, o pastor sempre fala aqui que o tudo engloba tudo. Alcança a tua família quando você está ansioso? Alcança. Alcança teu casamento, alcança a tua vida financeira, alcança o desemprego, alcança o teu desespero, alcança o filho desviado, o tudo alcança tudo. E ele está falando, olha, não fiquem ansiosos, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Já viu que a gente chega para todo mundo e conta os nossos problemas? Talvez aqui na igreja existem irmãos aqui que sabem todo o teu problema. Conhece a tua vida de capa a capa. Talvez existem pessoas aqui que já contou o problema para todo mundo, mais de um. Só tem um que não conhece a tua vida. O único que pode dar solução.
A gente conta o nosso problema para o irmão, para a irmã, para a mãe, para o pai, para o pastor, para todo mundo. Só que Paulo está falando assim, olha, existe um problema, e esse problema precisa ser conhecido diante de Deus. E a gente está levando os nossos problemas para quem não tem solução. A gente tem a capacidade de chegar para os irmãos da igreja, sentar, chorar, lamuriar, molhar a roupa do irmão, mas a gente não consegue fazer isso para Deus. O único que tem a solução para tudo, para todas as nossas questões, para tudo aquilo que passar na tua mente agora, Ramon, mas eu estou sofrendo isso, o que você estiver sofrendo, existe um, apenas, que tem a solução para esse problema que talvez está passando na tua mente agora, só que talvez você ainda não chegou e não contou para ele. Irmãos, está em tempo ainda da gente olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor é um bom pai, senta aqui comigo, deixa eu te contar a minha vida, do jeito que eu conto para um amigo, senta aqui comigo, deixa eu chorar na tua presença, Senhor, porque eu sei que se eu chorar na tua presença, vai vir solução do alto, talvez não a solução do jeito que eu quero, mas vai vir uma solução do jeito que ele quer, porque ele conhece aquilo que nós precisamos. Só que a gente prefere sentar, chorar e esbravejar com outras pessoas, irmãos. Aonde que nós vamos parar? Nós estamos ansiosos, muitas vezes é por nossa própria conta. A ansiedade nos alcança porque a gente sabe da Bíblia, mas não consegue aplicar. A gente conhece a Bíblia, mas não consegue colocar em prática. Paulo está falando assim, olha, mas em tudo seja conhecido diante de Deus. E a gente já não consegue mais orar. A gente já não consegue mais confiar que existe solução. Só que deixa eu te falar uma coisa, por mais espiritual que o teu irmão que está aí do teu lado agora seja, por mais espiritual, ele não vai ter a solução. Ele não vai resolver o teu problema. Ele pode dar uma tapeada, te emprestar um dinheiro, mas ele não vai resolver o teu problema. E eu digo mais, existem problemas ainda que talvez ele nem tapear consegue. Talvez se você estiver doente, você vai contar para ele, ele vai falar, eu sinto muito, nós vamos orar. Mas ele não tem solução para o teu problema. Existe um, irmãos. Só que esse único Deus, muitas vezes ele espera de nós uma aproximação, uma volta, um retorno. Mas a gente está preferindo viver fragmentado, dividido, sofrendo. E depois a gente ainda chega na igreja e fala, eu estou com tanto problema que nós mesmos procuramos. Paulo está falando assim, olha, seja conhecido diante de Deus as suas petições. E ele vai falar agora, pela oração, súplica e ações de graça. E quando a gente lê isso muito rápido, a gente engloba isso tudo em oração, e não é. Quando a gente vai estudar os termos originais, Paulo está citando uma tríade que é totalmente diferente. Ela é um conjunto, ela é um processo, só que cada coisa é uma coisa. A oração, quando Paulo fala, ele está falando aqui, a definição original da oração é falar em direção a alguém. Paulo fala assim, seja conhecido as tuas petições diante de Deus. Então, quando ele fala assim, olha, diante de Deus, você vai falar em direção a alguém. Só que falar em direção a alguém em oração é diferente de suplicar. A oração aqui é a gente reconhecer quem Deus é. Deus, Ele é poderoso em tudo, só que a gente não consegue reconhecer isso em oração, porque nós aprendemos muitas vezes errado. Súplica, oração, ação de graça, a gente coloca no mesmo bolo e vamos orar. Não, a oração, ela é para reconhecer, é falar, eu estou igual o pastor, falar em direção a quem, a alguém. A oração você vai falar para Deus quem Ele é para você. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? É um Pai? Ele é um supremo Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso? O que Ele é para você? O que Deus representa para você? A oração, ela serve para isso. Então, quando Paulo fala assim, olha, não andeis ansiosos, mas apresente diante de Deus tudo em oração, ele está falando assim, olha,
O teu problema pode ser grande do jeito que for, mas existe um Deus no céu que Ele é poderoso e maior do que todas as nossas lutas. Ele é maior do que a divisão, Ele é maior do que a doença, Ele é maior do que a cadeia, Ele é maior do que a morte. E nós precisamos reconhecer quem Deus é em oração. Porque nós chegamos em oração e já chegamos, Deus, me dá, me abençoa, me dá. A oração não é para isso. Paulo está falando de uma tríade, oração, súplica e ação de graças. Então Paulo fala assim, olha, você precisa reconhecer quem Deus é. E Deus, irmãos, Ele é supremo. Ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós passamos. Independente de qual seja o seu problema. Ramon, eu tenho uma doença. Meu querido, Deus é cura e Ele pode todas as coisas. Ramon, meu filho está perdido. Deus é salvação e Ele é resgatador. Ramon, o meu casamento está abalado. Deus é aquele que pode restaurar qualquer casamento. Ramon, mas a minha vida, eu estou totalmente desempregado, já bati porta. Deus é o Deus que abre porta, irmãos. Só que a gente precisa chegar para Deus em oração e reconhecer. Sabe que muitas vezes, quando a gente se torna pai e mãe, a gente começa a entender um pouco mais a Deus. E eu falei isso num pequeno grupo terça-feira. Por quê? Porque se um dos meus filhos, ele chega para mim, quando eles chegam para mim e falam assim, e para filho, irmãos, vocês podem rir, mas para os olhos dos meus filhos, eles olham e falam, papai, você é lindo. Eu me sinto maravilhoso. Eu olho e falo, meu filho, não foi carne nem sangue que se revelou. Minha autoestima está lá em cima. E ele fala, papai, você é maravilhoso. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão orando. Já percebeu que a gente tem dificuldade de fazer isso com Deus? Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso. Sabe por que a gente tem dificuldade? Porque nós não acreditamos nisso. Sabe quando que a gente não acredita? Por que a gente não consegue falar assim, Japão, Deus, o Senhor é maravilhoso? Porque às vezes a gente está desempregado. Só que o desemprego não tira a maravilha de Deus. Deus, o Senhor é um Deus que cura. E a gente não consegue liberar isso para Deus, porque nós estamos doentes. E nós não conseguimos acreditar que Deus pode curar. Por isso que nós temos tanta dificuldade em lidar com isso. Só que quando criança, os meus filhos não sabem dessas limitações. Então quando eles falam que o pai é lindo, é como que tivesse feito uma maquiagem, tivesse deixado o pai lindão. Quando ele fala que o pai é maravilhoso, porque às vezes eu acabei de sair de um parque com eles. Sabe Deus que muitas vezes já te levou para tantos lugares, Deus já te deu tantas as coisas, e eu uso a frase do meu amigo Japão, que ele falou para mim, e ele falou assim, Ramon, eu estou melhor do que eu mereço, todos nós estamos melhores do que nós merecemos, o problema é que a gente não consegue reconhecer isso. Se Deus tira o ar agora, acabou, vai encontrar com Ele. Só que a gente não consegue mais reconhecer que Deus é essa maravilha, é esse Senhor, é esse Deus que domina sobre tudo e sobre todos, porque muitas vezes nós estamos em dificuldade, só que a tua dificuldade, a minha dificuldade não limita Deus. Deus, Ele vai continuar sendo Deus, independente daquilo que nós acreditamos ou não, independente daquilo que nós oramos ou deixemos de orar. Só que Paulo fala de uma terceira coisa, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente tudo a Deus em oração e em súplica. Agora sim nós vamos pedir. A súplica, o significado original da súplica é pedir por ajuda, é pedir algo específico, algo que é urgente, algo que é pessoal. Isso é suplicar. Deus, eu estou doente e eu preciso de uma cura. Isso é suplicar. Deus, eu estou desempregado e eu preciso de um emprego. Nós vamos suplicar, porque Deus, irmãos, Ele não quer só que cheguemos perto dEle e o adoremos. Deus, Ele quer atender muitas vezes o pedido que está no nosso coração. Os meus filhos, às vezes eles querem alguma coisa, eu sei que não é a hora, mas o meu coração queima muitas vezes para dar. Pai, me dá um boneco do Homem-Aranha. E às vezes eu tenho condição, eu vou lá e dou. Você acha que Deus não tem prazer em nos abençoar, irmãos? Só que Deus, se a gente chega para Ele, só me dá, só suplica, e a gente nunca o adora, nunca ora reconhecendo quem Deus é, que tipo de pai Ele é para nós? O Silvio Santos, que só dá, que dava, né, que já foi para lá, que tipo de pai Deus é? Que tipo de pai que Deus é para nós? Porque muitas vezes nós não conseguimos reconhecer
quem Deus é, e isso gera em nós frustração, ansiedade, fragmentação e divisão de pensamentos. E uma vez que está instalada a ansiedade, a gente fica com o pensamento totalmente bagunçado. Nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos o adorar e nem suplicar, porque muitas vezes nós pedimos aquilo que nós nem precisamos. E se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedimos, irmãos, talvez a nossa vida já estaria um caos. Porque nem para pedir a gente presta. Nem para pedir a gente sabe. Por exemplo, às vezes meus filhos, todo dia se deixar quer chupar pirulito. É a gente chegando diante de Deus e falar, Deus me dá pirulito espiritual, me dá. E se Deus desse, a gente estava fraco. É que eu falo para eles, não vou dar, porque se você só chupar pirulito, daqui a pouco você não come, não faz mais nada. Se Deus desse tudo aquilo que nós pedíssemos, como é que a gente estaria? Ou será que estaríamos aqui? Será que se a nossa súplica tivesse num caderno e pedindo, porque a gente estava ansioso, Deus falasse assim, eu vou dar tudo, auxiliadora, que você pede. Será que você estava aqui? Irmãos, a súplica é pedido por ajuda. E a súplica, dentro dos três, a súplica é de verdade aquilo que esvazia o nosso coração. É aquilo que tira a ansiedade daqui de dentro e coloca para fora. Porque muitas vezes nós vamos chegar para Deus e falar, Deus, eu estou extremamente angustiado. Deus, eu estou ansioso ao extremo. Deus, meu chefe já me perturbou de todo jeito e agora eu só preciso colocar isso para fora. Sabe quando nós suplicamos? Quando a gente encontra um amigo e conta toda a vida. Mas a gente não consegue chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou com um problema aqui, me ajuda. Paulo fala de uma tríade, de colocar tudo diante de Deus. Todas as nossas petições, todas, se Deus vai atender é outro caso. Mas ele nos alerta. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade, e se vocês procurarem, existem estudos que dizem que pessoas que são muitas vezes extremamente ansiosas são pessoas que têm dificuldade em colocar para fora aquilo que estão sentindo. Ela guarda tudo no peito, para ela. E ela não consegue dialogar. E aquilo vai sucumbindo aqui dentro. Vai matando aos poucos. Por isso, irmãos, que existe terapia. A gente senta e fala sem parar durante 50 minutos. Às vezes a gente escuta um pouco, às vezes não. Eu faço terapia tem 3 anos. E tem hora que eu sento, eu acho que o meu terapeuta, segundo os meus amigos, já está desesperado. Porque eu sento e... Quando ele quer falar alguma coisa, eu falo, deixa eu terminar, peraí. Então me fala, irmão. Quando eu vejo ele, acabou o tempo, Ramon. Eu falo, mas você não vai me falar nada. Porque muitas vezes a gente quer desabafar. E a gente desabafa com o terapeuta, a gente desabafa com um amigo, desabafa com o pastor, mas a gente não consegue desabafar com Deus. Paulo está falando, vocês estão ansiosos porque vocês estão guardando. Está havendo divisão na igreja e vocês estão guardando. O Epafrodito está doente, está para morrer e vocês não conseguem suplicar por uma cura. Eu estou preso e vocês preferem ficar ansiosos do que suplicar por uma libertação. E a ansiedade começa a tomar conta da igreja. E Paulo ele fala de uma última que é de ações de graça. E a definição aqui é literalmente gratidão. Reconhecimento por um favor imerecido. Quando nós... O que Paulo está alertando? Ele está falando assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente diante de Deus todas as suas petições com oração, súplica e ações de graça. Ele está falando assim, olha, vocês podem agradecer porque Deus vai ouvir vocês. E eu te falo essa certeza hoje, irmãos, ore, suplique, mas agradeça porque existe um Deus no céu que nos ouve. Existe um Deus que ele está com o ouvido dele atento, só que muitas vezes ele não está mais ouvindo a nossa voz, porque nós estamos trabalhando muito, porque nós nos colocamos num ativismo desesperado, porque muitas vezes nós não temos tempo para Deus, mas nós temos tempo para os amigos, porque muitas vezes nós não temos mais tempo para pedir por algo específico, mas nós temos tempo para trabalhar
para correr, para pegar trânsito, para pegar ônibus, para tudo. Irmãos, no dia que Deus não for a sua prioridade, no dia que Deus ficar de lado, eu estou te alertando, a ansiedade vai bater na sua porta. E na hora que ela bater, pode ser que ela encontre a porta aberta. E se ela encontrar, ela vai entrar e ela faz um estrago gigantesco. Eu já sofri demais com ansiedade. E eu te falo, não é legal. Não é legal, porque na hora que ela chega, ela destrói tudo. Paulo está falando assim, olha, vocês podem agradecer, porque existe um Deus que vai ouvir. E quando nós oramos, já viu que existem pessoas que fazem oração, ela ora, suplica e já agradece por uma bênção que ainda nem recebeu. Por quê? Porque é a certeza que Deus vai nos ouvir. Paulo, então, ele está falando, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando Paulo apresenta a tríade, ele está falando assim, olha, na oração é como se nós orássemos assim, Pai, eu estou aqui, eu sei que o Senhor é um Deus bom, e quando nós vamos suplicar, tudo em um processo contínuo, mas aqui, Deus, está a minha angústia, eu tenho medo disso, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo do meu filho morrer nas drogas, é a súplica, e aí com ações de graça, mas aí ele já fala assim, ó, mas eu já te agradeço, porque o Senhor me ouve. Só que a gente não faz uma oração assim, a gente fala, Deus, eu estou desesperado, me dá, me abençoa, abre as portas, me cura. E onde é que está Deus? Onde é que está o senhorio dele? E não existe, irmãos, não existe ansiedade que resista à oração, a essa tríade aqui. Todas as vezes que eu estou ou estava ansioso, que eu me colocava em oração, a ansiedade batia em retirada. Experimenta, fica como um desafio para você, está angustiado hoje com alguma coisa, tem algo que está te afligindo, chega para Deus, mas chega com um coração mais sincero, e chegue para Deus e ore e fale, Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é um Deus grande, mas eu estou aflito, existe algo que me incomoda, mas eu sei que o Senhor me ouve, faça esse teste, e depois você me conta se você não vai sentir um alívio. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa que está na palavra de Deus, e Deus não vai contra a palavra dele. E eu gostei de uma frase que eu vi hoje, que é o seguinte, a alegria transbordante da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, não vem da ausência de sofrimento. Paulo não estava sorrindo nessa hora, mas ela vem da presença de Cristo, triunfando em meio ao sofrimento. Então, ou seja, a alegria transbordante da carta aos Filipenses não vem da ausência de sofrimento, mas vem da presença de Cristo, triunfando em meio ao sofrimento. E eu encerro, e eu já te convido a ficar em pé, com essa frase, viver preocupado e ansioso é achar que Deus vai falhar. Isso é muito doído. Porque todas as vezes que nós estamos ansiosos, preocupados, angustiados, é como que se fosse uma mensagem para o céu, Deus, eu sei que o Senhor vai falhar, eu sei que o Senhor não tem poder para executar isso, e de verdade, irmãos, não existe nada que frustre Deus, nada pode frustrar Ele, independente do teu problema, pode ser o maior que for, Deus não vai falhar, porque Ele é Deus e Ele zela pela palavra dEle. Eu não conheço o teu problema, eu não conheço a tua ansiedade, eu não conheço a tua angústia, eu não conheço a tua preocupação, mas o fato é que Deus, Ele pode sanar todos os teus problemas. Eu não estou falando que Ele vai, eu estou falando que Ele pode, se Ele quiser, Ele pode sanar. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, mas eu queria que você olhasse para dentro de você, no teu profundo, lá no teu coração, e você analisasse, com toda a verdade que existe em você, e respondesse só para você, existe ansiedade aí dentro? Existe angústia? Existe perturbação? O que está dentro do teu coração agora? Eu queria que você analisasse.
talvez dentro do teu coração só tenha preocupação nesse momento. Talvez dentro do teu coração só existe aflições. E se essa for a tua situação, eu queria que você orasse e fosse o mais sincero possível com Deus. Falar: Deus, eu não estou aguentando, eu não estou suportando essa dor. Deus, essa dor quer me consumir. E eu queria que você fosse bem sincero, irmãos, porque Deus muitas vezes está esperando uma atitude nossa de sinceridade para que Ele possa agir. Só que muitas vezes Ele não está encontrando essa sinceridade no nosso coração, porque a gente tenta mascarar. Só que a Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações, Ele sabe tudo que está lá dentro. E eu queria orar junto contigo agora.